Quer dizer que, assim, muito se fala dos problemas de relacionamentos, mas um relacionamento feliz, duradouro, mesmo nos dias de hoje, é possível e pode acontecer mesmo. É possível. Não, tem que se trabalhar muito, porque a gente traz desde a infância, cara, muitas coisas para se trabalhar, tudo isso, né? E conversar. Conversar sempre. O homem foge mais, né, dessa conversa, desse diálogo. Mas é importante conversar bastante. Legal. Então, nesse dia de hoje, foi um tema bastante apropriado. E espero que todos sejam felizes com seus pais, todos nós, né? Então, um abraço e até o próximo programa, segunda a sexta, 10h20 da noite. Momento Saúde tem o apoio de Complete Comfort Plus. Se você usa lentes de contato gelatinosas, inclusive descartáveis, use Complete. Uma solução de multiuso que limpa, enxágua, desinfeta, remove proteínas e lubrifica suas lentes. Então não esqueça, para suas lentes de contato gelatinosas eu recomendo Complete Comfort Plus. ABC Brasil, boa noite. Mais uma vez paramos na quarta-feira para discutir educação, com uma ênfase especial hoje para discutir a questão dos Lanzhouse. Está certo? A expressão é essa mesmo? O Sandro... É Lanzhouse mesmo? O Sandro, que é empresário da atividade Lanzhouse, e o Gilberto Moraes, que é psicólogo. Nós vamos conversar hoje sobre este novo fenômeno da mídia, vamos dizer assim, da mídia lúdica, não é? Dos jogos, enfim, que tem trazido preocupação aos educadores, também aos pais, mas tem servido, sem dúvida nenhuma, como um prato cheio de prazeres para os adolescentes, para os jovens e mesmo para adultos. Você pode participar do tema de hoje, as Lanhouses. O certo é as Lanhouses ou os Lanhouses? Bom, aí o tema ou acho que seria não seria as Lanhouses, né? Certo. Sim. Depende se for como negócio, né? Ah, sim, com certeza. Então nós vamos tentar compreender melhor essa expressão nova de atividade lúdica que se expande com incrível violência nos nossos dias. E nós queremos exatamente, começando pelo começo, como diz o Machado de Assis, não é? O que é exatamente o Lanzhouse? Para muita gente isso é novo, não é? Agora que a mídia começa a retratar. Eu queria que, se fosse possível, você, Sandro, como empresário, até detalhasse para a gente como é que funciona, tecnicamente, estruturalmente, como é que é essa atividade em si. A própria palavra Lan House, no caso, né, vem justamente do inglês aí, né, Local Area Network, que hoje quer dizer que é uma rede local, né, que é onde existem computadores interligados, né, e é onde tem toda uma infraestrutura em cima de computadores interligados em rede. Isso seria, no caso, aí, a denominação, né, da palavra LAN house, no caso, casa de rede, vamos dizer, se fosse levar o pé da letra e do inglês para o português. Né? Isso é o que é denominado. Né? Ok. Agora, como é que ele se organiza internamente? É uma rede de computadores? É uma intranet, digamos assim. Isso, dependendo do tamanho da LAN, no caso, né, que é denominado. Então, você pode ter aí desde 10 até LANs com 70, 100 computadores interligados. Onde existe uma administração de 2 computadores, dependendo da quantidade de equipamentos interligados, sendo que um computador ele gerencia as demais máquinas, né, referente ao jogo, e um outro computador que ele vai estar justamente controlando o tempo que é usado pelo cliente, né? Então, existem várias formas de serem usadas, onde o cliente pode estar usando a forma pré-paga e a forma pós-paga, né? Então, onde
no caso do pré-pago, ele já chega, eu quero jogar R$1, ou quero jogar R$2, ou quero jogar tantas horas, dependendo de quanto ele quer jogar, então o próprio computador controla isso. No caso, o que é feito, os jogos, como é uma rede, uma intranet, e no caso aí, né, uma rede de computadores, os jogos, as pessoas jogam-se entre si, entre elas, entre os próprios computadores e entre as próprias pessoas, tá? Ok. Quer dizer, o jogo é entre os computadores da rede. Isso, e se interagem, né, entre eles mesmos, né, quer dizer... Agora, tem um número de participantes, eu de fato não conheço, nunca entrei. Tem um número mínimo de participantes ou em 2 pessoas pode jogar ou pode jogar até sozinho? Olha, no caso assim, sozinho não há possibilidade, não, na rede não. Se ele vai jogar um jogo, como se diz assim, como se estivesse jogando com um videogame, né? Quando há mais de uma pessoa jogando, aí sim, ele vai estar jogando com a outra pessoa, isso até pelo motivo da rede, essa é a função da rede em si, tá? Se ele quer jogar sozinho, aí são jogos diferenciados. Por exemplo, ele vai jogar um futebol, um FIFA no caso, né? Então ele vai jogar ele e o computador, no caso, para jogar uma única pessoa. Quando ele tem uns jogos com mais de uma pessoa, aí sim, ele vai estar jogando em 1, 2, até 20 pessoas no mesmo tempo e no mesmo jogo. Ok. E os equipamentos têm, pode ser qualquer tipo de computador, qualquer pente, como é que... A configuração é uma configuração para esse tipo no caso, investimento, vamos falar a parte de investimento, são computadores de última geração, tá? Porque jogos requer muito do equipamento, requer uma boa performance do computador, então não é simplesmente colocar um equipamento, um Pentium, vamos dizer, um Pentium 200, um Pentium 300, que você não vai ter um desempenho quanto num Pentium 4, por exemplo, que vai ser um desempenho muito melhor, ainda mais para jogo. Muitos jogos hoje jogados em LAN, dependendo do computador, ele não roda. Então, é justamente equipamentos de linha mesmo, top de linha. Agora, como é que funciona é um negócio, isso é uma franquia, como é que é? Não. Tem um software? Hoje existem franquias também do negócio também, né? Mas não é que seja uma franquia. Hoje você pode estar montando uma LAN, desde que tenha uma experiência, ou alguém que, no caso, quando se monta aí uma franquia, pessoas que realmente já pensam, das pessoas que já têm um know-how, né? Uma empresa que tem um know-how justamente pela franquia. Quando não, pessoas da área mesmo montam por ter um conhecimento da área de informática, de se montar uma rede, mas não há necessidade de ser uma franquia, não, de ser um franqueado, vamos dizer assim, para estar montando uma LAN dessa, né? Agora, eu não entendo muito, mas eu suponho que existem alguns softwares que... Não, como é que se... Sim. Existem softwares no caso. Existem os softwares dos jogos. Os jogos. Tá? São vários hoje que você pode estar jogando numa LAN. Existem, é claro, o sistema operacional que vai gerenciar qualquer computador, seja um Windows ou mesmo hoje até um Linux, né? Mas vamos falar mais no sistema Windows, que é o mais usado hoje. E existe o software que gerencia a rede em si, como eu falei, para controlar o tempo de cada máquina. Okay. Tá? Agora, os jogos, a nível de jogos, eles são variados, né? Você tem jogos de ação, você tem jogos de estratégia, e tem jogos como o FIFA também que dá para jogar em rede, que é jogos de futebol, no caso. Tá? Então, isso eu queria perguntar para você, assim, o conteúdo desses jogos. Então, você tem desde jogo de futebol até... Olha, tem jogos de estratégia, como tem um jogo chamado Warcraft, que é um jogo de estratégia, onde você pode estar escolhendo, chamam-se de raça, né? Você pode estar escolhendo uma raça, seja lá uma raça humana, ou uma raça, como eles chamam de Night Elf, que é um nome denominado por uma determinada raça, e é onde você começa, por exemplo, você tem lá uma mina de ouro e tem o seu local onde você tem que colher essa mina de ouro para montar uma civilização, vamos dizer assim, para você estar combatendo com outras civilizações ou com o próprio computador ou com uma outra própria pessoa jogando em rede, nesse caso, né? Tem o FIFA, no caso, que é um jogo de futebol, né? Onde você pode estar jogando sozinho ou com a outra pessoa, tá? E tem vários outros jogos que podem estar sendo jogados dentro da LAN. Perfeito. Bom, nós vamos conversar mais com o Sandro, mas, Dr. Gilberto, o senhor como psicólogo, né? Até eu, antes de vir para cá um pouquinho, telefonei para um amigo psicólogo e conversei com ele um pouquinho sobre isso. E como tantos outros aspectos da vida contemporânea, nos causa estupefação, não é? Essas modalidades que vão surgindo e o fascínio que exerce sobre os jovens.
Como é que o senhor analisa isso, como psicólogo? Como é que o senhor começaria essa conversa sobre Lan House como psicólogo? Eu estava pensando aqui nos jogos, né? Normalmente esse jogo, eu acredito que a grande maioria são adolescentes, né, que jogam. E o adolescente tem um grande fascínio pelos jogos, né? Antes não tinham computadores, então se utilizava as mais variadas formas, primitivas até, de jogos, né? E agora com essa tecnologia, antes também tinha os videogames, né? Antes, alguns jogos. E agora com a chegada dos computadores e a própria dificuldade de ter mais áreas de esporte, principalmente nas cidades, está mais restringido. Então o computador veio a calhar, né? A pessoa não tem muita opção, né, de jogos. E o computador acaba suprindo isso, acaba sendo uma atividade no virtual, né? Ele acaba ficando sentado ali o tempo todo. E esse é um problema, que a gente pode conversar mais sobre ele. Sim. Eu acho que é assim, ele devia, eu acho que é importante. O computador hoje não pode, o adolescente não pode ficar sem utilizar um veículo que não dá para ficar sem, né? Não dá para ficar sem ter esse conhecimento. Então começa pelos jogos, né? Criança começa antes videogame, agora já vai direto no computador, né? Então essa vantagem é que a criança já começa a ter acesso ao funcionamento do computador, aprende a mexer. E a criança gosta dos jogos, então isso facilita ela a ter interesse em mexer no computador. E depois, com o passar do tempo, chega no momento que a pessoa precise usar para a internet, por exemplo, isso já quase não precisa nem curso, né? Tem criança que nem curso faz, né? Então, ela precisa, e a internet hoje é essencial, né? Trabalhos de escola e depois, futuramente, né, numa profissão, o computador, ele hoje não pode ficar longe, né, mais do processo, né, de crescimento. Mas esse é o lado sacro, né? Tem um lado pagão também da coisa, não tem, doutor? Tem o abuso, né? O abuso. Quando fica muito tempo... O vício. Chamar de vício, o abuso, quando se fica muito tempo ali, né? Eu acho que aí é que não é legal. Porque está deixando de fazer outras coisas importantes, às vezes está deixando de estudar, está deixando de se relacionar. Apesar agora de as casas, Lan House, acaba sendo até um ponto de encontro. Eu vejo esse também um dos pontos positivos, né? Mas quando a pessoa fica muito tempo, esse que é o problema. Tempo demais sentado e às vezes deixa de fazer atividades físicas, outras atividades importantes, né? Se relacionar com outras pessoas. Então esse é o ponto que eu, como você disse, qual é o nome que você deu? O lado pagão. Muito bem. O ABC Brasil de hoje conversando sobre Lan House. Nós estamos iniciando o debate, queremos sobretudo fazer um debate também voltado para os aspectos sociais, né, dessa atividade, porque ela é uma atividade eminentemente lúdica, que brinca também com a inteligência, com a criatividade, mas que tem o seu lado, como tudo o que é eletrônico e o que é jogo, tem o seu lado escorregadio. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já, ABC Brasil, mais informação e conhecimento. A faculdade do seu futuro é aqui, Faculdade Tijucuçu. Nossos cursos foram desenvolvidos para ir de encontro às necessidades do mercado de trabalho. Com professores altamente qualificados, infraestrutura de ensino e preços especiais, a Faculdade Tijucuçu está com inscrições abertas para o processo seletivo do segundo semestre 2003. Inscreva-se já! Faculdade Tijucuçu, Rua Martim Francisco 471, em São Caetano. Informações 4221-8472. Se não soubesse ler, o que seria melhor? Alguém ler isso para você
É assim que a Quer combate a pobreza, gerando independência. A Quer trabalha em parceria com a comunidade para que ela se torne autossustentável. Seja membro fundador. Quer, somando forças até o fim da pobreza. Ué, amor, não tá sentindo nada? Não, sentindo o quê? Acabei de passar esse copo gelado, bem naquela mancha ali. Você não sentiu? Não, eu não senti nada. Manchas dormentes na pele podem ser sinal de hanseníase. A hanseníase tem cura e os remédios são de graça em qualquer posto de saúde. E aí, amor? Tomou remédio? Procure um posto de saúde ou ligue 0800 26 2001. Procurando uma agência de publicidade? Ligue para 2Com Criação e Propaganda. Não importa o seu tamanho, o importante é saber conversar com o seu público e reforçar a sua imagem. Nós, da 2Com Criação e Propaganda, trabalhamos a comunicação da sua empresa com o objetivo de estreitar sua relação com o seu público-alvo, atingir novos segmentos de mercado e difundir conceitos para sua marca ou produto. Na 2Com você encontra soluções sob medida para a comunicação da sua empresa, como jornal interno, identificação e sinalização visual, embalagem de produtos, ações promocionais, campanhas e organização de eventos. 2Com Criação e Propaganda, 4229-6600 ou 4229-6602. Visite o site da Associação Comercial de São Caetano do Sul. Acesse www.assisques.com.br. Aqui você pode conferir todos os nossos serviços. Associação Comercial de São Caetano do Sul. O ABC Brasil de hoje conversando sobre Lan House. Estão aqui conosco o Sandro Machado, que é empresário da atividade, e também o Gilberto Murassi, ele que é psicólogo. Você pode participar pelo telefone que aparece aí no seu monitor. No bloco anterior, nós conversamos um pouco sobre o negócio, depois sobre a atividade do ponto de vista do desenvolvimento humano. Sobre o negócio, Sandro, como é que isso é classificado? É uma atividade, como é que se classifica essa atividade? É serviço, é lazer, é uma microempresa? Como é que você... Bom, seria sim uma microempresa, mas ali a nível de prestação de serviço mesmo. Prestação de serviço. Prestação de serviço, mesmo porque você está lidando com equipamento e com o cliente em si, né? Você não está vendendo nada palpável, vamos dizer assim, né? E sim, realmente só o serviço. Hoje é complicado se dizer qual que seria o ramo de atividade, vamos dizer assim, mesmo porque é um negócio, como a gente mesmo sabe, é novo, seja aqui para nós, em São Caetano, ou no ABC, ou mesmo em São Paulo, né? Isso é novo. Algumas, para se ter uma ideia, a maioria, vamos dizer assim, das prefeituras não sabem como classificar inicialmente isso, né? Até mesmo para vamos dizer, fiscalizando, né, vamos dizer assim, o próprio negócio em si. Então hoje a gente não sabe se já foi dado até como fliperamas do futuro, né, vamos dizer assim, que a gente, donos de lan house, não gostaríamos que fosse levado, porque a gente desvincula, não tem nada a ver o fliperama antigo lá, aquelas caixas grandes, tal, a ficha, né, com o computador de hoje, né. Mas vamos dizer que sim, vamos dizer que sim, não. Vamos dizer que a gente não tem uma classificação específica para esse ramo de atividade hoje. Certo. Né? Seria mais voltado para essa área mesmo. Agora, o usuário, o frequentador,
Dá uma ideia assim, mais específica da tua atividade. Você tem uma loja em São Caetano. Isso, tem uma loja em São Caetano, no bairro Barcelona, né? A gente tem 22 computadores. 22 computadores. 22 computadores. A gente tem a faixa etária de pessoas que visitam lá hoje, vamos dizer assim, dos 12 aos... Já chegamos a ter pessoas de 50 anos lá, tá visitando, porque na realidade não tem só o uso do jogo em si, tem também acesso à internet, tá? Então, vão pessoas que vão desde só para ver o seu e-mail, verificar sua caixa postal, vão pessoas que vão para fazer transações via internet, seja para adquirir alguma coisa via internet. Bate-papo também, né? Então, não é só a parte Lan House, não é só a parte de jogo. Então, por isso, os frequentadores não são só os adolescentes, mas também existem pessoas mais velhas que frequentam também a casa, né? Então, para você ter uma ideia, a gente tem lá hoje 20 computadores, sendo que desses 20, 6 são com acesso à internet, né? Onde as pessoas podem estar pesquisando, podem estar fazendo transações a nível de compra, né? Via vários sites que se tem hoje para estar se fazendo compra, consultando, como a gente sabe também, fazendo transações bancárias, que pode ser feita, né? E também está fazendo uso para pesquisa, né? A gente tem vários casos também de pessoas mesmo, de crianças que vão para fazer pesquisas escolares, onde a gente tem impressora lá que a pessoa ela pesquisa, já imprime para ter como um instrumento para estar usando na própria escola, né? Ela vai lá para pesquisar. Hoje a gente sabe que nem todo mundo pode ter computador, ou tem computador em casa, ou mesmo até interligado, então vai lá para fazer uso também da internet. Assim, por que a pessoa precisa ir lá para fazer isso? São pessoas que têm essa estrutura em casa, naturalmente, se sabem usar porque tem, não é? Sim, sim. Bom, é um negócio que aí você pegou vamos falar assim, a parte dos jovens vira, em alguns casos, pontos de encontro, tá? Não só pelo fato de, por que eu vou ficar aqui em casa? Aí não só um encontro virtual. Não. É um encontro com outras pessoas. Existe um negócio que a gente percebeu muito, que se cria um hall de amizades novo também, né? Porque você chega lá para fazer um determinado, de repente, ou para jogar, acaba conhecendo novas pessoas, né? E às vezes ficar em casa é muito, vamos dizer assim, a pessoa está sozinha. E lá na nossa casa, na LAN, né, no caso, ela vai lá, ela conhece outras pessoas e ela não está sozinha ali, né? Então ela acaba não só consultando a internet ou muitas vezes jogando e também convivendo com outras pessoas, conversando também. Agora, existem dois casos, né? Dependendo da situação, se a gente está num local de fácil acesso, então tem pessoas que de repente não estão em casa, precisam fazer alguma coisa, estão longe de casa e vão lá justamente por causa disso. Eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que vão para enviar currículo. De repente não tem o computador em casa, tá? Mas ele tem um endereço eletrônico, porque hoje é fácil, você não precisa ter um computador para ter um endereço eletrônico. Basta você acessar de uma LAN house ou da casa de alguém, lá um site que você cria o seu e-mail e por lá mesmo você pode estar enviando hoje o seu currículo. Então, pessoas que têm computador e pessoas que também não têm, né? A gente tem os dois casos aí. Agora, como é que você definiria o perfil do teu cliente lá? Ele vai mais lá para brincar, para jogar, ou ele vai também por essas questões práticas de... Eu acho que pelos dois casos. Pelos dois casos? Tanto para jogar quanto para estar... Não tem o predomínio de quem joga mais? Olha, eu vou falar para você que a nossa casa hoje ela tem 10 meses. No começo, sim. Hoje, por ter já 10 meses, por já ter criado uma clientela, vamos dizer assim, muitos vão às vezes nem para jogar. Simplesmente vão pelo fato de encontrar uma outra pessoa que sabe que possa estar lá e estar conversando. Não só pelo fato de que vai lá só para jogar. Acaba, em alguns casos, olha, eu vou jogar 10 minutos, vou jogar 15 minutos e fica, muitas vezes, não só no jogo, mas também conversando com outras pessoas também. Sandro, você dizia aqui no intervalo que agora você acabou de dizer que está há 10 meses na atividade. Sim. E você foi o terceiro a entrar em São Caetano. Em São Caetano. É uma atividade absolutamente nova, né? Absolutamente recente. De onde vem isso? Bom, onde se originou o Lan House? Desculpa. Lan House, no caso, iniciou-se na Coreia. Coreia do Sul? Coreia do Sul. Agora você me pegou se é Coreia do Sul ou do Norte. Mas provavelmente da Coreia do Sul. A do Norte acho que não é o caso. Tá, então, em 1996. Para você ter uma ideia, no Brasil
iniciou-se em 98, tá? Com uma franquia hoje muito forte que também possui em São Caetano, né? Uma franquia chamada Monkey, que veio inicialmente para o Brasil, né? Montou-se em 98. Na realidade, o boom, vamos dizer assim, é de um ano para cá, né? Que realmente pegou, todo mundo monta uma lan house, muitas pessoas que não tem muito conhecimento, vamos dizer assim, técnico, né? Acaba montando, ou às vezes umas pessoas que de repente, por ter visto, olha, fulano de tal tá ganhando dinheiro, vamos dizer assim, né? Como estávamos conversando no intervalo, olha, estão ganhando dinheiro, então vou montar uma. Muitas vezes também não é do negócio, acaba não ficando bem com o negócio, né? Mas é um negócio recente, que mesmo se a gente falar aí de 96 ou 98 que seja, ainda assim é recente. Altamente recente. Agora, doutor Gilberto, curioso o que o Sandro disse, né? É uma atividade virtual, né? É uma interação, um jogo absolutamente virtual. Segundo ele, as pessoas vão lá exatamente porque estão muito isoladas em casa. O que dizer disso? Eu vejo que esse ponto do encontro é um ponto positivo. Melhor estar lá se relacionando com outros do que ficar em casa só. Mas a relação ali não é muito artificial também? Não é mais com a máquina do que com o lado? Eu acredito que acaba sendo assim mais em função do próprio jogo, falar do próprio jogo. E a questão do virtual, que eu acredito que tem um peso que não é muito bom estar muito no virtual, né? Porque ali, vamos pegar o adolescente, ele está ali, faz de conta que luta, faz de conta que batalha, então ele está no faz de conta, né? E eu acho que esse processo do faz de conta, ele teria mais sentido se fosse assim um pouco mais jovem, né? Até 10, 12 anos. Se ficar muito nesse faz de conta, esse processo é que eu não acho interessante, não acho produtivo. Tem um jogo, né, que inclusive eu estava dando uma olhadinha, tem um jogo que ele fala da mitologia e pega, eu acho que foi muito criativo quem colocou isso, porque ele pega justamente o herói, né, o herói da mitologia grega. E então ele revive mais ou menos as peripécias do herói, as conquistas, né? O herói na mitologia, ele tinha como se ele tivesse poderes. O herói da mitologia ali é filho de um deus com um humano, por exemplo. E ele sempre sempre conquistou coisas para a comunidade, ele sempre vamos dizer, um benfeitor. Só que o herói da mitologia, ele fazia isso concretamente, né? Ele estava em ação, ele estava fazendo. Acho que o problema do virtual é que fica só no faz de conta, né? E a impressão, quem joga, é que ali ele está com o poder, né? Ali ele está conquistando, ali ele está lutando, ali às vezes está deixando de uma mudança, né, do que ele poderia estar fazendo concretamente, ele está fazendo ali no virtual, que não sei se talvez seja mais fácil e muito mais gostoso estar fazendo ali do que o enfrentamento. Por isso que eu falo, quando é um período que fica muito, né, fica muito prolongado essa fase, é que é o problema. Ou muito tempo, ou uma fuga, deixa de enfrentar certas situações da vida, né? E ali é um refúgio, ali ele fica, né? Passa a ser faz de conta demais, né? Demais. Se é demais, aí é que entra a questão que não é muito boa. Sr. Gilberto, o senhor classifica isso como um jogo? Jogo no sentido pior da expressão, né? Que vicia, que escraviza a pessoa, que leva a pessoa... Nós sabemos que no Brasil, lamentavelmente, a jogatina é muito grande, não é? Já dizia o Rui Barbosa que é uma característica do subdesenvolvimento, da pobreza humana, a jogatina. Os povos ricos quase não jogam, não é? Os pobres é que jogam mais. Se nós olharmos aí, mesmo nas jogatinas brasileiras,
os frequentadores dessas lotecas, aí cada dia tem uma loteca, não é? Na sua grande maioria, são frequentadores, né, de pessoas simples, humildes, que num lance de sorte buscam mudar a sua vida social, no material. Mas, infelizmente, eu estava lendo um artigo outro dia que a jogatina no Brasil emprega mais de 500 mil pessoas. É absolutamente triste isso, porque a jogatina, ela não produz um centavo de riqueza, não é? Ela não produz um tijolo, não produz um pneu de carro, não produz uma caneta. A jogatina é uma atividade absolutamente deletéria à economia nacional e aos interesses, né, de qualquer sociedade organizada. Há profundos estudos mostrando que a jogatina é altamente nociva, porque embutida nela vem a corrupção, vem drogas, vem todo o processo de subhumanização que nós temos hoje tão presente nas sociedades contemporâneas. O senhor classificaria também isso como um jogo, uma atividade perigosa, que poderia viciar a pessoa, poderia escravizar, a gente sabe que muitos pais brasileiros pegam os R$50, às vezes, da Fome Zero, né? Da Fome Zero não sei, mas de outros programas sociais do governo, e vão comprar bilhete da loto, e não compram leite para os filhos. E até é interessante que alguns ficam criticando as igrejas, não é? Porque a igreja pede, como é que se chama? Pede oferta, pede o dízimo, e tem pessoas que dão muito mais do que o dízimo, não é? Dão para os jogos de azar, dão para o cigarro, dão para as drogas, não é? Dão para as drogas, as bebidas alcoólicas. As pessoas às vezes não fazem. Eu não estou dizendo que todas as igrejas que pedem dízimo também não precisam ser melhor verificadas. Tem problemas aí também. Não é? Mas que bom se todos nós estivéssemos dando não a jogatina, mas as igrejas que acabam fazendo de alguma forma um trabalho de inclusão social, de recuperação, de restauração humana, e muito se faz. Eu mesmo conheço, por exemplo, situações dentro de presidiários, de presídios brasileiros, o próprio Carandiru. Se não fossem as igrejas, aquilo lá, todas as igrejas, não é? Todas. Se não fossem as igrejas, aquilo lá já teria virado um barril de... Então, o senhor teme que essa atividade pode ser também uma face nova da jogatina, que é tão presente no nosso dia? Nós temos quase que uma loteria por dia no Brasil, não é? E a gente sabe que, inclusive, na ditadura militar, o jogo era utilizado um pouco de pão no meio do circo, não é? Como é que o senhor vê essa atividade? Respeitando o Sandro que está aqui, não é? Nós estamos discutindo do ponto de vista humano, técnico mesmo, até psicológico, humano, não é? Vamos pegar, você disse das pessoas que jogam na loteria ou vão ao bingo. Eu acho diferente um pouco das pessoas, do adolescente que vai para esse tipo de jogo. Pelo menos a classe social é outra, com certeza. Também. E pegando, quem joga na loteria é sempre naquela esperança de... Um lance de sorte. Até ficar rico, né? Então, muita gente joga. E acho que muita gente mesmo, né? Acho que até demais. E vamos pegar a questão do bingo, já um pouco diferente. A pessoa vai lá, é interessante que ela sabe que ela não vai ganhar muito. Mas ela vai jogar, sempre tem a esperança de ganhar. E as pessoas se endividam grandemente no bingo, não é? Eu conheço pessoas que se endividaram aí, perderam quase tudo em bingos. Por quê? Porque ela tem a esperança de recuperar. Né? Aí fica jogando mais ainda. E fica perdendo. Compulsão, né? Compulsão. Aí que é um grande problema. Mas essas pessoas estão lá justamente porque elas são, vamos dizer, viciáveis, né? Porque tem outras pessoas que nem vão lá, né? Então, acho que é uma característica da própria pessoa que ela vai lá, ou muitas vezes ela acaba até se maltratando ali, né? Como você falou, falta até coisas em casa, né? Então, é um problema bem mais sério esse, eu acredito. Nos jogos, né, de computador, eu vejo assim que tem também características diferentes de quem joga. Tem aquele que joga, que consegue depois ir fazer suas atividades. O nosso colega está falando que o irmão dele, ele até que joga bastante, mas depois ele tem as responsabilidades, ele não perde o horário, né?
E tem aqueles que se entregam, né? Se entregam muito. Então, é uma fuga total mesmo, né? Ele não quer um enfrentamento com a vida mesmo, né? Então, em todos os lugares, ou no bingo, nas loterias, tem aquelas pessoas que são compulsivas, que não conseguem parar, e também tem aquelas que são comedidas, aquelas que têm um bom senso, né? É muito variável o número de pessoas. Posso dizer, então, que é um jogo. Nós vamos voltar com isso, Sandro. Você vai dizer se tem algum idiota ou videomaníaco lá na sua Lan House. Nós conversamos hoje sobre Lan House, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. ABC Brasil, mais informação e conhecimento para você. Não sou eu quem caio lá. Um sorriso, um carinho, um amigo pra brincar. Nessa roda de criança todo mundo vai cantar. Ei. Oi? Você não tá sentindo nada? Não. Tô te cutucando faz um tempão, olha lá, tua vez. Desculpa, mas eu não senti nada, não. Manchas dormentes na pele podem ser sinal de hanseníase. A hanseníase tem cura e os remédios são de graça em qualquer posto de saúde. Procure um posto de saúde ou ligue para o Telehansen 0800 26 2001. Procurando uma agência de publicidade? Ligue para 2Com Criação e Propaganda. Não importa o seu tamanho, o importante é saber conversar com o seu público e reforçar a sua imagem. Nós, da 2Com Criação e Propaganda, trabalhamos a comunicação da sua empresa com o objetivo de estreitar sua relação com o seu público-alvo, atingir novos segmentos de mercado e difundir conceitos para a sua marca ou produto. Na 2Com você encontra soluções sob medida para a comunicação da sua empresa, como jornal interno, identificação e sinalização visual, embalagem de produtos, ações promocionais, campanhas e organização de eventos. 2Com Criação e Propaganda, 4229-6600 ou 4229-6602. Visite o site da Associação Comercial de São Caetano do Sul. Acesse www.assisques.com.br. Aqui você pode conferir todos os nossos serviços. Associação Comercial de São Caetano do Sul. ABC Brasil de hoje conversando sobre Lan House. Estão aqui conosco para debater o tema o Sandro Machado, ele que é empresário da atividade do ramo, e também o Gilberto Morassi, que é psicólogo. Você pode participar pelo telefone que aparece aí no seu monitor. No bloco anterior, nós conversávamos um pouco sobre a perspectiva de que esta atividade lúdica pode também se transformar, se constituir num vício, pode viciar pessoas. E aqui no intervalo nós até debatíamos, e eu ouvi de uma diretora de escola recentemente,
que alguns alunos não só cabulavam aula, deixavam de frequentar aula, mas também estavam usando o dinheirinho, o sagrado dinheirinho que os pais lhes confiavam, para comprar material didático, comprar lá uma borrachinha, um lapisinho, às vezes até um livrinho, e acabava gastando o dinheiro nos jogos. E, então, daí a preocupação das autoridades, dos profissionais de educação, porque eu não sei se procede, Sandro, mas me parece que as Lan Houses também têm um faro de se colocar próximo às escolas. Tem algum estudo nesse sentido ou não? Como é que é isso? Bom, na realidade, muitas delas realmente se localizam próximo a um colégio, né? A sua não? Olha, vamos dizer que das Lan Houses hoje em São Caetano, eu sou uma das mais distantes de uma escola, né? Fico aproximadamente a 300 metros de duas escolas próximas, né? Seriam no raio mais ou menos de 300 metros, mas existem muitas outras que realmente a maioria das pessoas que montam às vezes, muitas vezes perto, justamente pelo público, né? Pelo público, né? Justamente porque a realidade é que o cliente em si, vamos dizer assim, que a maior parte do cliente de uma Lan House é o adolescente. Né? Quanto custa jogar numa Lan House? É curioso isso, eu não sei se o Sandro sabe. Bom, esse valor, hoje, ele é muito, vamos dizer assim, muito flexível, tá? Para você ter uma ideia, quando se começou, né, vamos dizer assim, não só nós há 10 meses atrás, mas até outras que começaram muito mais tempo ainda, cobrava-se numa faixa de hoje de R$5, chegou a se cobrar 5, 4. Hoje, para você ter uma ideia, tem LAN cobrando a faixa de 1,50 a hora. A concorrência chegou também? Justamente pela demanda aí, né? Você tem vários concorrentes. Quando você tem 1, 2, 3 é uma coisa, quando você passa a ter 10, e aí você tem a disputa do cliente, né? E existem alguns casos onde o cliente de repente, ele gosta da sua LAN, independente do valor que você cobra. E tem aquele que realmente, vamos dizer que a maioria importa com o preço, né? Então, às vezes, o fato de ser 50 centavos de diferença acaba migrando o seu cliente para uma outra LAN mais barata. Certo. Tá? Mas varia. Hoje, para você ter uma ideia, varia da faixa de R$1,50 a R$2,50 a R$3. Hoje é difícil... Por hora? Por hora. Hoje é difícil dizer que uma LAN cobre R$3, mas há 10 meses atrás, sim, cobrava-se R$3 a hora. Hoje é na faixa de 1,50 a 2, 2,50. Mais que isso, não. Okay. Agora, como é que é a legislação que regula, normatiza o funcionamento dessa atividade? Bom, até mesmo quando estava comentando no intervalo, hoje não existe uma lei em si falando sobre, olha, Lan House tem que trabalhar nesse horário e a nível de menor tem que ser tal horário. Nós nos baseamos, para você ter uma ideia hoje, né, em cima de uma portaria que é a 004/92 aqui de São Caetano, no caso, né, da Vara da Infância, da juíza Ida Inês, e que a gente trabalha assim, o menor de 12, ele tem que ficar até as 18 horas na LAN, né? Aí de 12 a 16 anos até as 20 horas. E dos 16, né, até os 18 anos incompleto, até as 22 horas. Aí, a partir disso, só a maior. Só maior de idade. Maior de idade. Existem LANs que variam, né, o seu funcionamento. Muitas funcionam, atravessam a madrugada. Em alguns casos, existem LANs que funcionam 24 horas, né? Mas não são todas, né? Não, vamos dizer assim, na maioria. Existem casos, assim, durante a semana, o horário é um pouquinho menor, né? Vamos dizer assim, até meia-noite a maioria delas funciona. Quando é no final, assim, sexta para sábado, sábado para domingo e feriado, muitas trabalham durante a madrugada. Doutor Gilberto, os críticos, né, já tem algumas pessoas estudando esse fenômeno, etc., já encarando até como um fenômeno, né, porque ele vai se alastrando com uma rapidez muito grande. As críticas principais recaem sobre os conteúdos dos jogos, né, como nos fliperamas tradicionais, que são às vezes temas violentos, que fazem a apologia da força sobre a inteligência, que não estimulam a construção de habilidades criativas, enfim, que não cooperam para a integração, a interação mais criativa ali dentre os usuários. Como é que o senhor vê essa questão? Os conteúdos, de fato, são problemáticos também? Apesar que o senhor estava falando de um que o senhor viu, né, um bom conteúdo,
bom tema, você falou da mitologia, etc., né? Até vendo esse lado, né, o lado que se poderia primeiro tirar proveito, até tem jogos, eu estive dando uma olhada rápida hoje lá, inclusive o Álvaro acabou me mostrando lá na house que eu visitei, e ele estava falando um pouco dos jogos, o pouco que eu vi, tem jogos que os jogadores acabam conhecendo bastante da história também. A maioria, eu acredito que a maioria, pelo menos o que eu vi, eles gostam mais de jogos estratégicos, né? Os jogos violentos parece que a idade um pouco antes, né? Um pouco antes, acho que até os 12, depois o Sandro pode confirmar isso. Mas o grande número de jogos que é esses que usam estratégias. E eles podem ser, até nesse ponto, eles podem ser construídos. A questão da violência, eu acredito que não influi tanto assim, não, como penso. Ele pode até descarregar uma certa, a violência que ele tem, aquela raiva, ele pode até descarregar um pouco até no jogo, né? Agora, os pais, a gente estava falando aí dessa preocupação. Essa casa que eu visitei, ele tem um controle lá das pessoas que jogam, um cadastro de todas as pessoas, e o tempo que joga, o quanto gasta, está tudo cadastrado. E eu não sabia que tinha isso, e muitos pais também não sabem disso. Então lá está aberto, então o pai ele pode ir lá e fazer esse controle. Ele pode ir lá visitar, falar, eu quero saber, ele tem um cadastro lá no computador, meu filho se chama tal, e eu quero saber como é que está a situação aí. Então, ele tem todo o acesso a essas informações. E eu só acho muito importante, os pais até devem, mesmo que a pessoa fica pouco tempo, lá o filho pouco tempo, ele deve ir lá e ver isso. Porque o adolescente, ele precisa de limites. Então, os pais podem colocar esses limites. Se ele estiver gastando muito dinheiro, se ele não, tem que acompanhar, porque se ele fica largado, esse que é o problema. Se dá o dinheiro para ele comprar material e esse material não aparece, ou os pais nem veem se ele está comprando esse material, não estão acompanhando ele na escola, vendo se ele está assistindo às aulas. Então, isso acho que é um fator do mais importante, né? Está acompanhando. E o adolescente, ele precisa que alguém se preocupe, alguém que coloque os limites. Mesmo em casa. Em casa também, o filho fica horas lá no computador, muitas vezes a mãe que está ali, ela acha bom, porque ele não está dando trabalho, né? Isso é um ponto negativo, né? É uma falsa percepção de segurança, né? Que às vezes está dentro de casa, mas está progrado às ameaças da vida moderna, né? Não é porque está em casa que está... Claro. Pode estar num site podre lá, pode estar, não é? Sim, e depois conversando o Sandro também a questão da ética. Tem casos que eles não permitem, por exemplo, sites pornográficos ou muito que tenham jogos que tenham muita agressividade. Então, eu acho que tudo isso é importante, né? Então, a pessoa pode jogar, mas tem uma série de contextos que podem estar ali acompanhando, vendo, né? A participação dos pais é importante. Tem uma série de fatores que podem, né, a criança ou adolescente pode jogar, mas com uma certa fiscalização, vamos dizer, de todos, inclusive do dono da house. Doutor Gilberto, indiscutivelmente esta geração de adolescentes, não é? Dos nossos filhos adolescentes, é uma geração enclausurada, não é? Porque a rua infelizmente não faculta mais convivência, não é? Ela representa uma ameaça, cada vez mais grades, né? mais reclusão, mais enclausuramento. Esse fascínio pelo faz de conta, pelo eletrônico, pode estar também ligada, esse fascínio pode estar ligado a essa rua que não propicia mais convivência, quer dizer,
como é que o jovem... Porque a interação, a convivência humana, ela é fundamental para o desenvolvimento das habilidades, não são? Habilidades de integração, de relações humanas. Não é fundamental isso? É essencial, não é? Uma criança sozinha, isolada, não se desenvolve. Ela precisa interagir, estar em grupo, não é? Há uma porção de estudos que mostram, por exemplo, que crianças que frequentam escolas, a partir de uma certa idade, 2, 3 anos, ela desenvolve algumas habilidades mais do que outras que não pode frequentar escolas, ou que não convive com grupos de crianças, que não convive com um grupo de pessoas, ou não interage com grupos. Então, essa geração, eu estava lendo outro dia uma reportagem de um colégio que tem em Alphaville, é um colégio internacional, ele tem muro de 11 metros, né? Os alunos, a portaria é totalmente controlada, tem 2 portarias, sistema de controle, são filhos de empresários, pessoas ricas. Então o pai, para entrar, tem que preencher uma documentação, reconhecido pela chapa do carro, né, enfim, é uma geração que anda com guarda-costas, não é? Absolutamente enclausurada. E que desenvolveram dentro de si também, talvez, clausuras, não é? Desenvolveram uma estrutura de enclausuramento. Estaria aí até um fenômeno relacionado um com o outro, uma vez que não se tem mais muita convivência e interação social, essas questões do faz de conta, como o senhor estava levando, pode ser uma resposta para essa falta de espaço de interação humana? Sim, que o computador ele justamente está fazendo tanto sucesso também por isso. Ele já vem com toda essa força, esse poder que o computador tem, é uma comunicação incrível, né? E veio de encontro a esse enclausuramento. Os próprios pais se dedicam a outras coisas e deixam de dar um tempo que seria necessário de atenção aos filhos, ou a televisão, ou excesso de trabalho. Então, isso já vem faltando, né, essa comunicação. Na China, com essa questão dessa epidemia, que tem quase uma epidemia, né, dessa febre asiática. Nesse período que isso ocorreu, que as pessoas ficaram mais em casa, o número de separações caiu consideravelmente, né? Então, só isso mostra a importância do relacionamento. A televisão é um veículo excelente, mas ele prende também a pessoa, ou fica assistindo um filme, ou fica assistindo novela, ou futebol, e a interação, né, a conversa, o diálogo, que é muito importante, acaba não acontecendo. Então, o computador veio assim que é um prato cheio, né? É um prato cheio para que a criança ou adolescente tenha, né, alguma coisa para fazer dentro que fora, né? As suas relações sociais são diminuídas, né? Perfeito. O Sandro não vai gostar, Sandro, mas eu ainda preferi os saraus, viu? Eu ainda achava que os saraus eram mais educativos, mais altos culturalmente. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos já já. ABC Brasil, mais informação para você. A faculdade do seu futuro é aqui, Faculdade Tijucuçu. Nossos cursos foram desenvolvidos para ir de encontro às necessidades do mercado de trabalho. Com professores altamente qualificados, infraestrutura de ensino e preços especiais, a Faculdade Tijucuçu está com inscrições abertas para o processo seletivo do 2º semestre 2003. Inscreva-se já! Faculdade Tijucuçu, Rua Martim Francisco 471, em São Caetano. Informações 4221-8472. Eu tava com tanta saudade de você. Ai, eu também. Você não sentiu nada? Não, o que houve? A vela queimando seu braço. Nossa, que estranho, eu não senti nada. Você não percebeu a chama? Não.
Manchas dormentes na pele podem ser sinal de hanseníase. A hanseníase tem cura e os remédios são de graça em qualquer posto de saúde. Como é o remédio? Procure um posto de saúde ou ligue 0800 26 2001. Procurando uma agência de publicidade? Ligue para 2Com Criação e Propaganda. Não importa o seu tamanho, o importante é saber conversar com o seu público e reforçar a sua imagem. Nós, da 2Com Criação e Propaganda, trabalhamos a comunicação da sua empresa com o objetivo de estreitar sua relação com o seu público-alvo, atingir novos segmentos de mercado e difundir conceitos para a sua marca ou produto. Na 2Com você encontra soluções sob medida para a comunicação da sua empresa, como jornal interno, identificação e sinalização visual, embalagem de produtos, ações promocionais, campanhas e organização de eventos. 2Com Criação e Propaganda, 4229-6600 ou 4229-6602. O ABC Brasil de hoje conversa sobre as Lan House. Estão aqui conosco debatendo o tema o Sandro Machado, que é empresário do ramo, e também o Gilberto Morassi, que é psicólogo. Nós temos uma série de questões dos telespectadores, eu queria repassá-las aos nossos convidados, inclusive precisando agora exercitar um pouco a síntese, porque só temos alguns restos de minutinhos. O Ranon, São Caetano do Sul, Barcelona. Na minha opinião, a Lan House não é uma forma de jogatina, porque não envolve dinheiro, mas sim diversão. Andréia, Santa Maria, Gilberto, criticar as casas de jogos, será que não cabe aos pais pôr limites ao invés de julgar e criticar? Você já disse, né, que... O limite, sim, muito importante a participação do pai e colocando os limites, sim, o adolescente precisa de limites. O Carlos Eduardo, de Araguara, Mauá, bairro Jardim, Araguara, bairro Mauá, ele pergunta, existe algum alvará das prefeituras para que as LANs funcionem próximo às escolas? Você já até disse, mas quer esclarecer de novo? Posso, pois não. Na realidade, como eu já mesmo disse, não existe hoje uma lei específica para a Lan House, né? Seja ela para funcionar perto de uma escola ou não em si, né? O Carlos Mauá, ele pergunta, é possível jogar os jogos que há nas Lan Houses em casa com uma pessoa que está na loja ou em outro lugar? Sim, há várias possibilidades nesse caso. Você tem a possibilidade de você da sua casa jogar em uma LAN, né? Você não precisa estar na LAN, mas se você tem no computador, você consegue jogar numa LAN house. Como existem lugares onde várias pessoas se encontram num lugar específico, não sendo uma LAN house, mas vamos dizer assim, um servidor, e várias pessoas se conectam lá. Tá? A Eliana de Santo André, bairro Jardim, pergunta para o Sandro, quais são os tipos de adolescentes que frequentam as LAN houses? Hoje, como eu disse, né, na realidade varia desde os 12 anos até 30 anos, mas a maior parte do público é adolescente. Da faixa dos 12 aos 20 anos. Até porque a adolescência hoje vai até 27, 28, 30, né? Vai, pior que vai. A Marlene, de São Bernardo do Campo, Centro. Sandro, você já pensou em trabalhar, uma pergunta muito boa, na sua Lan House, algum tipo de incentivo à educação? Essa pergunta é muito boa mesmo. Inicialmente eu não pensei em nada, né? Mas não que a gente não possa. Espaço, com certeza, a gente tem. Até mesmo, como eu já disse, como está abrindo muitas casas, você acaba tendo um cliente, poucos clientes e muito computador, né? Certo.
O Herbert de Santo André, Camilópolis, levanta o outro lado, né, da Lance House. Diz ele: tenho 24 anos, frequentei Lance Houses, parei de frequentar há 2 anos e posso dizer que a Lance é um vício prejudicial, pois já gastei muito dinheiro para jogar, perdi a noção do tempo, deixava de fazer outras coisas para jogar e só reconheço isso agora que estou livre do vício, pois cheguei a passar muito mal por causa do jogo. Esse é o lado perigoso, né? Perigoso, ainda bem que ele conseguiu enxergar, porque quando é compulsivo, quando não tem controle, é considerado até uma doença. Ok. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria, Sandro, se você quiser fazer algum fechamento do assunto. Bom, eu acho que o próprio programa em si foi ótimo, visando os dois lados, né, visando não só um lado de negócio, mas o lado também pessoal, assim, do negócio, como se é um vício ou não. É interessante, acho que o programa foi muito, muito importante para essa visão, né? Não se pensar só que, mesmo eu como empresário, eu não penso que tem que ir lá, tem que jogar, não. Realmente tem que existir os limites, né? Não só, no caso, para jogo, mas para qualquer coisa. Né? Doutor Gilberto? Então, vamos dizer assim, uma sugestão aos pais que deem mais atenção, conversem mais entre si, a família. Isso é muito importante. Quer dizer, a melhor Lance House ainda é em casa, né? E também fica aqui, acho que foi a nossa telespectadora... Uma pergunta muito, a Marlene, muito ótima. Fica aí a sugestão da Marlene, uma ótima sugestão. Acho que esse seria talvez a mais alta contribuição que o programa poderia dar hoje, é de que os empresários de Lance House, assim como tantos outros empresários hoje, precisam se tornar também empresários do bem. Claro. Não é? O governo civil, nosso governo está falido em todos os sentidos, não é? Os governos nacionais, eles não dão conta mais das necessidades da sociedade, das organizações, enfim, nós precisamos agora, como pessoas, não é? Como cidadãos, chegou a hora de fato de dizermos o que podemos fazer pela nossa sociedade civil, pelo nosso país, além do governo. E vocês, como empresários que lidam com a juventude, que lidam com o tempo da juventude, não é? Que também tenham essa preocupação de se transformarem em empresários educadores. A ABC Brasil fica por aqui hoje. Nós voltamos na próxima quarta-feira. Agradecemos os telespectadores também, tanto o Sandro como o Gilberto. E voltamos na próxima quarta-feira, se Deus permitir. Uma boa noite.